A esperança é insistente, mesmo triste ela reside, mora lá na minha casa, vive aqui nessa cidade. Quando alegre cria asa, quando chora ela pousa. Oi, tudo bem? Nós somos do Grupo Esperançar. O meu nome é Ana Lúcia. Estamos iniciando o Evangelho da terça-feira. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós escolhemos o tema que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo organizado no Evangelho que Kardec fez essa organização, né? Por que será, né? Bem-aventurados os aflitos. Porque quando estamos encarnados, nós vivenciamos a aflição muito mais do que os momentos tranquilos, os momentos mais felizes, porque precisamos ter esse impacto para ver se nós estamos mudando mesmo. Porque se a nossa vida for como se fosse uma patinação no gelo, tudo linear, sem nenhum problema, sem nenhumas condições para poder ultrapassar os obstáculos, do jeito que nós chegamos aqui, nós voltaremos. Então, muitas vezes, a gente lembrando a filosofia Seixonoe, que eles falam, muito obrigado pelos problemas, muito obrigado pelas dificuldades, porque há um pensamento transcendente, não que nós tenhamos que sofrer, mas que essas dificuldades, elas vão trazer uma capacitação nova ao nosso espírito. Quando nós ultrapassamos um período de desafio muito grande, nós nos tornamos outra pessoa, ou pelo menos mais espertos para não cairmos nas mesmas tentações do passado. Sejam muito bem-vindos a este Evangelho e nós vamos iniciar com a leitura do item 22. O capítulo é Bem-aventurados os aflitos e o item 22 é: se fosse um homem de bem, teria morrido. Referindo-se a um homem mau que escapa de um perigo, frequentemente dizem: se fosse um homem de bem, teria morrido. Ao dizerem isso, até pode estar com a razão. Muitas vezes Deus dá um espírito de um pouco progresso, uma prova mais longa do que daria um espírito mais evoluído. Uma pessoa boa pode receber como recompensa por seus méritos o benefício de uma prova mais curta. De qualquer forma, ao dizerem se fosse um homem de bem teria morrido, estão ofendendo a Deus. Se morrer um homem de bem, cujo vizinho é um homem mau, todos dizem, seria melhor que tivesse morrido o homem mau. Acontece que estão julgando de forma errada, pois aquele que partiu acabou a sua tarefa e aquele que ficou talvez nem a tenha começado. Porque o homem bom deveria permanecer mais tempo na terra, ficando, e o homem mau com sua tarefa abreviada? O que diriam de um prisioneiro que, tendo cumprido a sua pena, ainda permanecesse na prisão? E se fosse dado a liberdade a alguém que ainda não terminou de cumprir a sua pena? Todos sabem que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que prende ao corpo físico, e que enquanto estiverem na terra, resgatando dívidas, estarão em cativeiro. É tão explicativo esse capítulo que nos permite a tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque nós temos o hábito de querer afastar o mal, né? Claro
que nosso primeiro pensamento numa situação real dessa, né? Um vizinho bom e o outro vizinho equivocado, cheio de mazelas, caramba, o vizinho bom morreu e o outro que a gente podia já ficar livre está aqui. A gente tem esse pensamento porque nós pensamos dentro desse nosso quadradinho, aqui, agora, sem trazer para dentro de nós as leis, que Deus, ele não erra. Quando nós fazemos esse julgamento ainda tão pequeno e tão restrito, é como se nas entrelinhas nós disséssemos, Deus anda errando, não é possível. E Deus é a inteligência suprema, é a supremacia da justiça, da bondade e do amor. E não há erros, não há erros. Quem veio para a Terra, para o planeta Terra, viver tantos anos de acordo com o seu planejamento, é porque faz parte de um planejamento maior, que é o planejamento de Deus. E aí, gente, a gente lendo esse capítulo e referendando a todos nós que precisamos acreditar. Agora que nós estamos num planeta convivendo com a maldade e com a bondade, isso é verdadeiro. Nós estamos vivendo num planeta que tem um nível de evolução muito diferente. Aqui na Terra nós encontramos seres, às vezes, quase até que primitivos, e outros seres evoluidíssimos. E nós convivemos todos, um tentando, os mais adiantados, os mais espiritualmente desenvolvidos, tentando trazer para o planeta Terra condições ou visões ou até ideias melhores. Porque se diz que o espírito, para evoluir, precisa encarnar. No mundo espiritual ele não evolui? Qual é a diferença então? Sim, no mundo espiritual que chamamos erraticidade, nós continuamos a evoluir, continuamos a aprender. Isso é uma lei, a lei do progresso da evolução. Essa lei, ela não se manifesta somente aqui quando estamos encarnados. É uma lei universal. Então nós continuamos sim a evoluir, a crescer. Mas nós precisamos, por estarmos ainda nesse estágio evolutivo, fazer as nossas provas terrenas. Vamos ver se vocês andam aprendendo muito. Aí nós nascemos muitas vezes e vamos então aplicando tudo aquilo, né? Não tem às vezes as pessoas que fazem concurso público e por uma manifestação nervosa, por alguma coisa, ai, me deu um branco, eu tinha estudado tanto, me deu um branco, e a pessoa não consegue realizar. Às vezes existem encarnações que parece que nós tivemos um branco. Meu Deus, tudo aquilo que eu aprendi eu esqueci, eu fiz tudo de novo. Mas o que acontece? Quanto mais esclarecimento, quanto mais eu estiver em sintonia com a verdade, com o entendimento, claro que eu preciso de estudos, mais chance de não ter um branco na minha prova terrena. E aí eu queria trazer para vocês hoje algo mais comum para a gente poder exemplificar. Eu tenho assistido algumas séries no Netflix coreanas e tenho me encantado com a história, enfim. Mas tem uma história que chama Pousando no Amor. E quando eu acabei de assistir a série, eu falei, nossa, é muito parecido com as experiências reencarnatórias. A mocinha, que eu já nem vou saber falar o nome dela, né? A mocinha da série, ela é uma empresária bem-sucedida na Coreia do Sul, aonde lá tem as coisas mais modernas. Então ela tem uma série de lojas e ela é muito bem sucedida, né?
Só que ela tem um histórico familiar conturbado. Ela é extremamente rica, dominadora, os seus empregados sentem até alergia no corpo. Quando ela chega, ela acaba fazendo mal para os outros, porque ela quer vencer, ela quer ser a melhor loja, ela quer expandir e ela não tem limites. Tanto não tem limites que quando eles iam lançar nas lojas todas da sua rede uma roupa para voar de parapente, ela falou, eu mesmo vou fazer a experiência da roupa. E ela vai e faz aquela propaganda toda, e ela vai em cima de uma montanha lá na Coreia do Sul e voa. Mas aí vem a parte histórica, né? A parte romântica. E no meio do voo há um temporal, um vento, enfim, e ela acaba sendo levando para muito longe. E aonde ela cai? Ela cai no espaço, na zona da Coreia do Norte. Vocês sabem, né? Coreia do Sul não consegue entrar na Coreia do Norte, a Coreia do Norte não consegue entrar na Coreia do Sul. E ela cai na Coreia do Norte e ela fica achando que ela está em alguma região da Coreia do Sul e ela vai ligar com o celular dela porque ela vai chamar todo mundo que já vão socorrê-la, vão resgatá-la, e ela não consegue sinal, ela não consegue, até que vem um comandante, encontra ela no meio da floresta e ele vê tudo o que está acontecendo e ele tem compaixão por ela, fala assim, ela vai morrer aqui, né? Porque vão chamar ela de que ela está investigando, que ela é uma espiã, enfim. E aí ele leva para a casa dele, e a casa dele é numa zona militar, onde moram as famílias. E quando ela chega lá, ele apresenta ela como noiva dele. Então é uma coisa muito engraçada, né? Mas aonde eu quero chegar? Ela passa meses perdida e a família não com muito interesse de buscar se realmente ela morreu ou não, porque queriam ficar, entretanto, com as lojas dela lá, e ela começa a viver uma vida completamente diferente do que ela estava acostumada. Então, a redução dos meios de comunicação, a casa, a alimentação, a cultura, e ela, para se adaptar, ela sofre muito, porque ela tinha tudo, era só piscar, ela tinha nas mãos. Não, agora ela teria que fazer, ela teria que aprender a se comunicar. Enfim, ela passa meses tendo que se despir de muitas coisas. Já não tinha mais roupas, não tinha maquiagem, ela tinha que ser aquilo que estava dentro dela para aquela vila, para ela poder sobreviver. Enquanto isso, eles estavam vendo a maneira de mandá-la de volta sem o pessoal saber, né? E ela pega um amor muito grande pelaquela vila, pela maneira, e eles ensinam muito ela. Enfim, acontece uma porção de coisas quando ela consegue escapar para a Coreia do Sul. Ela chega, todo mundo fala, não acredito que ela está viva, enfim. E aí todo mundo, e ela voltou, e ela volta diferente. Ela tem um comportamento diferente. Ela é mais amável, ela escuta o outro, ela olha nos olhos. Tudo aquilo que ela aprendeu, ela interiorizou. Porque ela poderia ter voltado e voltado aos passos antigos. E todo mundo assim, alguma coisa aconteceu com essa moça. Alguma coisa ela fez que ela está diferente. E ela começa a viver daquela maneira realmente, porque ela tinha tido uma experiência que tinha modificado profundamente. Essa história é só para a gente ilustrar que às vezes é necessário vivermos as nossas contradições, vivermos as coisas que a gente não quer para modificar internamente o nosso espírito. Aqui no Evangelho, ele diz assim, à medida que o homem vai alcançando uma compreensão maior, percebe que diminui a importância das coisas materiais. A vida atual é tão passageira que ela torna-se apenas um pequeno instante,
se comparadas às diversas vidas que o espírito terá que viver ao longo de suas infinitas existências. Então, que possamos pousar no coração de muitas pessoas para conversar sobre isso. E que quando ainda repetimos e verbalizamos quem tinha que morrer é aquele lá, nossa, a gente deve confiar que esse momento vai passar e que nós estamos sendo capacitados para um mundo novo que vai nascer. Muito obrigada e boa noite. Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem em seus lares. Hoje nós estamos estudando o capítulo 5 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, mais especificamente, se fosse um homem de bem, teria morrido. Número 22. Quero iniciar contando uma história que eu encontrei no livro O Jardim da Minha Vida, do De Luca. E nesse livro ele cita o livro A Oração de São Francisco. Uma historinha breve, eu vou iniciar. Certa vez, uma moça que trabalhava como voluntária num brechó viu entrar na loja uma senhora bastante obesa. De imediato, sentiu o coração apertar, pois sabia que aquela cliente não encontraria ali nenhuma peça cujo número correspondesse ao que ela usava. A senhora começou a percorrer as araras em busca de algo e era visível como ia entristecendo cada vez mais. Não havia nenhuma roupa do seu tamanho. Sem saber como agir, a atendente pediu a Deus que lhe desse a sabedoria necessária para fazer algo, antes que a cliente saísse dali humilhada e constrangida. Então aconteceu o que ela mais temia. A senhora foi ao seu encontro e, com um olhar triste, disse, meio sem graça: não tem nada grande aqui, não é? Nesse momento, a moça simplesmente abriu os braços e lhe respondeu: quem disse que não? Claro que tem. Olha só o tamanho desse abraço. E as duas se abraçaram demoradamente. Tomada pelas lágrimas, aquela senhora lhe confessou: sabe, fazia muito tempo que ninguém me dava um abraço. E chorando, como uma criança, completou: não achei o que eu estava buscando, mas acabei encontrando aquilo de que eu mais precisava. Bonita a história, né? E dessa história eu tentei tirar algumas metáforas, algo que juntasse ao nosso ensinamento de hoje. Então, a metáfora do brechó, por exemplo. O que é um brechó? São coisas que as pessoas não usam mais e que simplesmente mandam embora de suas vidas. Você está encarnado. O que você pode mandar embora da sua vida que não serve mais? Já pensou nisso? O que mais não veste em você nessa encarnação? Você vai continuar usando essa mesma roupa que usa há muito tempo? Ou vai aproveitar essa nova encarnação, buscar novas vestes, novos comportamentos, se livrar
daquilo que é antigo e se permitir, se vestir de novos comportamentos, de comportamentos melhores. Então, será que aí em você tem algo que pode ser mandado embora? Mudar essa roupa que você vestiu, sei lá por quantas encarnações. É bom a gente começar a pensar nessa reciclagem. O que a gente pode deixar de lado para poder entrar algo novo? Vai se permitir vestir algo novo, se comportar melhor? Ou vai ficar vestindo essa roupa que você veste há várias encarnações? A história é contada sobre a perspectiva da moça do brechó. Mas a moça obesa que entrou no brechó também deve ter tido essa perspectiva, ter olhado, ter visto a moça lá, ter pensado alguma coisa. As histórias são sempre contadas do nosso ponto de vista. Chega uma hora que ela pede a Deus como ela mesma pode agir para ajudar aquela pessoa. Então essa é a nossa perspectiva. O que eu posso fazer, mesmo sabendo que às vezes eu não posso oferecer algo que caiba para aquela pessoa, mas sempre há alguma coisa que pode ser ofertada. Quando a gente deixa nas mãos de Deus, Ele nos dá a luz para que a gente possa se sentir confortável, se sentir de peito aberto, para largar essas amarras e pensar só no espiritual. Então, temos que parar de ver, tentar pensar no ponto de vista do outro e pensar o que nós podemos oferecer. Como diz no Evangelho, habituemos a não censurar. O que não podeis compreender, deixar sob as mãos de Deus. Deus vai saber, vai te iluminar para você poder fazer aquilo que Ele faria. Então, o que eu posso oferecer a uma pessoa? Geralmente, às vezes, a gente pensa em algo material. O que eu posso oferecer materialmente? Mas às vezes a gente não tem nada para oferecer material para aquela pessoa. Mas nós não somos essa matéria, não somos esse corpo, nós somos um espírito encarnado neste corpo. Então nós temos sempre que pensar como espíritos, pois espiritualmente nós sempre podemos ofertar algo a alguém. Como diz no Evangelho, esforçai-vos por sair pelo pensamento de vossa esfera estreita, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá a vossos olhos. E assim nós precisamos parar de pensar só o que podemos dar materialmente. Nós não viemos nessa vida para competir uns com os outros, para saber quem tem mais, quem pode mais. Como diz a Maria Montessori, as pessoas educam para competição, e esse é o principal princípio de qualquer guerra. Quando educamos para cooperarmos e sermos solidários uns com os outros, nesse dia estaremos a educar para a paz.
Então, como espíritos, precisamos sempre pensar em cooperar. Estamos aqui em união espiritual. Como nós pedimos ajuda, às vezes, ao plano espiritual, quando sofremos, nós podemos ajudar aqui, encarnados, mas como espíritos. Como essa moça ajudou com um abraço. Nós podemos oferecer várias outras coisas espirituais. Um sorriso, uma oração, vibrar por alguém. Tudo isso do ponto de vista espiritual. Busque em você mesmo o que você pode ofertar para alguém espiritualmente. Então, quando chega a nossa vez de voltar ao plano espiritual, quando vem a morte, até aquela roupa que você está guardando para uma ocasião especial, nem tirou a etiqueta ainda, até essa roupa vira roupa de brechó, vira roupa para ser doada, porque a gente não leva isso, nós só levamos aquilo que conquistamos espiritualmente. Vejam só, uma roupa se desgasta com o tempo, mas o amor só melhora com o tempo. A alma não se limita a um padrão. Quando a moça do brechó dá um abraço na moça obesa, não existe mais isso. Não existe a moça padrão do brechó e o padrão obeso. São dois espíritos se abraçando, porque a nossa alma não precisa desses rótulos, dessas amarras. Porque quando a gente fala que se fosse bem, do bem teria morrido, a gente está se comparando, a gente está se achando melhor. Então, espiritualmente, é um irmão que está morrendo. Nessa encarnação, ele não conseguiu fornecer algo bom, mas ele poderá, se renovando, usando novas vestes, poderá se renovar. Nossa vida é infinita e nós sempre podemos melhorar a cada encarnação. Isso, como diz o Mandela, ninguém nasce odiando o outro pela cor da sua pele ou por sua origem e religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a se odiar, podem ser ensinadas a amar. Então, quando o irmão se vai, sendo ele bom ou mal, abrace-o espiritualmente. Deseje uma encarnação melhor. Que ele troque essas vestes que ele usou para o mal e se vista com todo o amor. Gratidão. Segue o Evangelho. Oi, estamos conversando sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo é o capítulo mais longo do Evangelho e nele nós temos mensagens de 13 amigos espirituais. O item ao qual estamos nos dedicando esta noite é o item 22, escrito por Fenelon. Um homem de bem teria morrido. E eu quero destacar essa frase. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Aqui nesse texto, Fenelon nos diz que Deus pode conceder a um espírito mais jovem na senda do progresso um tempo de vida maior, um tempo de encarnação maior. E para aquele espírito que já traz méritos construídos em outras experiências, um tempo menor. No capítulo 3 do Evangelho, Há muitas moradas na casa do meu Pai, nós lemos que a Terra é um planeta de provas e expiações.
e dessa forma pode ser comparado a uma escola, a um hospital, a uma prisão. E aí, se pensarmos, né, sobre espíritos que estão na escola, como é o desenvolvimento deles? Nós temos espíritos que possuem ainda muitas dificuldades de aprendizagem, e aí por isso eles precisam repetir lições, precisam de novos aprendizados para compreender as provas pelas quais precisam passar ainda. Então precisam ter lições, outras experiências. E há aqueles espíritos que já têm um conhecimento, já produziram, não precisam ficar na mesma série. Nos hospitais também, nós temos aqueles que estão doentes, que estão em tratamento e precisam do medicamento. Quem deve ficar no hospital é aquele espírito que ainda está fazendo um tratamento de saúde ou aquele que já se curou? Então, quando nós fazemos essa comparação, da mesma forma, quem precisa continuar na escola é aquele que está com dificuldade de aprendizagem ou aquele que já aprendeu tudo? Então, o tempo de vida, o tempo de encarnação, ele vai dessa necessidade de cura, dessa necessidade de aprendizagem. Por isso que tudo que é feito está de acordo com as leis divinas. Nós não podemos censurar ou fazer julgamentos antecipados. No livro O Céu e o Inferno, eu também trago ele aqui para a gente conversar um pouco sobre ele. Há muitas comunicações, e essas comunicações nos ajudam a compreender melhor o projeto reencarnatório, porque muitos espíritos conseguem ter a lucidez de explicar, de compreender o porquê precisaram vivenciar determinadas experiências quando encarnados. Então, eles trazem essa lucidez e nos ajudam a compreender também, a ampliar o nosso olhar. Eu quero destacar 2 comunicações. Na primeira, nós temos na segunda parte, no capítulo 8, a história de um empregado doméstico. Aqui não diz o nome do rapaz, mas era um rapaz que se destacava por ser um empregado de uma família, por ser muito inteligente, muito dedicado a essa família, e em determinada ocasião por ter salvado a vida do patrão. E ele desencarna jovem. Quando ele é evocado na comunicação, ele explica, né, por que ele passou por aquela experiência. Ele diz que numa vida anterior ele havia sido órfão, adotado por essa família, pelas pessoas, pelos espíritos que naquele momento eram os patrões dele. E ele teve uma vida rica, mas repleta de vaidade. Então, de certa forma, ele não aproveitou as oportunidades e deixou incompleto a gratidão, o amor por aquela família. Então, nessa nova encarnação, ele pediu para ser empregado. E aí, como empregado, ele pôde servir, trabalhar a humildade, trabalhar o seu orgulho e salvar a vida daquele homem que antes o adotara e para quem ele não tinha exercido a gratidão que ele desejara. Então, para quem olha de fora, né, ele teve uma vida curta, morreu jovem, mas ele teve o tempo necessário, o tempo que ele havia pedido, que Deus julgou correto para o aprendizado do espírito dele. Em outra comunicação, no capítulo 3, nós temos a comunicação do Sr. Joseph Bré, que ele faleceu em 1840 e fez a comunicação em 1862, a pedido da neta, que participava das reuniões com Kardec. E ele era tido como uma pessoa honesta, uma pessoa que teve uma vida muito saudável, que respeitou as leis dos homens. E aí, nessa comunicação, ele fala que ele sofre, mas não como você poderia imaginar. Ele sofre pelo desgosto de não ter empregado melhor o tempo dele na terra. Ele obedeceu sim às leis dos homens, mas ele perdeu muitas e muitas oportunidades de fazer o bem ao próximo.
E aí aqui ele diz: para ser honesto perante Deus é preciso ter sempre o coração fechado à menor manifestação do orgulho, da inveja e da ambição. É preciso ser paciente e benévolo para com aqueles que o agridem. Também é preciso perdoar do fundo do coração, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o tenha ofendido. É preciso, finalmente, pôr em prática esse ensinamento tão resumido e tão grandioso sobre os deveres do homem: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então aqui é o exemplo de um espírito que teve uma vida longa, né, enquanto encarnado, mas que na erraticidade pôde perceber que faltou, né? Na erraticidade ele pôde ter essa percepção melhor das vivências que ele deixou de ter nesse aprendizado espiritual. Então, que possamos reler esse capítulo, que é o maior do Evangelho, é o mais longo, possamos fazer esses links. Tentei hoje trazer para vocês esse item 22, o capítulo 5, para a gente recuperar a leitura, esses trechos do céu e inferno que eu tenho estudado e tem sido um grande aprendizado para mim. Aprender com a experiência que os espíritos relatam da erraticidade, a partir da erraticidade. Então, que a gente possa ficar com essas lições até para pensar nas nossas próprias responsabilidades diante do nosso aprendizado espiritual. Obrigada, tenham todos uma boa semana. Olá, tudo bem, pessoal do Esperançar? Meu nome é Áureo, vamos caminhando para o final do nosso Evangelho, que hoje discute o item 22 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Há até uma história curiosa do Chico. Ele falava sobre o hábito de abrirmos o Evangelho ao acaso para colhermos lições. Não que tenhamos que fazer isso sempre, deixando sempre esta responsabilidade para os desencarnados. Mas enfim, é algo legal de se fazer. E este amigo do Chico tinha uma fazenda, um raio caiu na propriedade, causou danos. E este amigo do Chico, muito assustado, resolveu abrir o Evangelho ao acaso, logo após o raio. E caiu bem nesta lição: se fosse um homem de bem, teria morrido. Mas afinal, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É um entendimento que precisamos avançar se quisermos realmente ganharmos maturidade espiritual, ampliarmos nossa consciência. Nossos valores ainda são muito materializados, ainda vemos tudo na perspectiva do que é cultuado por esta nossa sociedade consumista, capitalista, que valoriza demais a matéria, o corpo, o status. Então nos deixamos levar por esta grande ilusão, nos desconectando da nossa essência interior, nossa realidade de espíritos imortais. Há até uma teologia da prosperidade muito disseminada atualmente, que baseia o teu grau de bênção. Assim, quanto mais bens você tem, mais abençoado você é. Vejam. Então você vê os testemunhos das pessoas. Não, eu tenho 3 apartamentos, eu tenho 5 lanchas, eu tenho empresas. Esses são os testemunhos. É algo realmente difícil de entender, porque o que Jesus nos ensinou? Ele era o primeiro a dizer que o reino dele não era deste mundo, que não deveríamos juntar tesouros na terra e sim no céu, porque esse tipo de tesouro a traça não corrói, os ladrões não roubam. Mas enfim, se coisas ruins acontecem ainda com pessoas boas, é simplesmente porque a experiência do sofrimento ainda faz parte do nosso rol de vivências que precisamos lidar. Faz parte do ambiente de um mundo de expiação e provas.
Faz parte da realidade de espíritos ainda rebeldes como nós, que muitas vezes somente a professora dor pode nos impulsionar para adiante, nos tirar dessa estagnação que muitas vezes ficamos. Mesmo os espíritos mais evoluídos que por aqui já passaram, não deixaram de sorver esta taça do sofrimento, algo ainda tão natural. Jesus, Joana d'Arc, enfim, poderíamos fazer uma lista enorme, mas todos sofreram, todos vieram cumprir a lei. E como ir a um ambiente de pântano sem se sujar um pouco de lama? Como ir à chuva e não se molhar? Faz parte ainda das nossas experiências. Não que nasçamos para sofrer, e não que o sofrimento será sempre presente. Chegará um momento em que não precisaremos mais desta professora dor. Evoluiremos pelo amor e pela sabedoria. Mas esta ainda não é a nossa realidade. Aí tem um livro muito importante, acho que talvez seja um dos melhores livros espíritas de todos os tempos, que é o Renúncia, um livro de Chico Xavier e Emmanuel, um romance monumental. E Renúncia começa apresentando seus personagens, é uma história real, diga-se de passagem, fala sobre uma das encarnações de Emmanuel que conviveu com os protagonistas. Então o espírito de Pollux, que já havia falhado diversas vezes como sacerdote, estava se preparando para reencarnar e clamava por sua amada Alcione, tantas vezes sua companheira, seu esteio, que sempre o apoiava em diversas provas. Porém, Alcione já estava em outra situação, já estava vivendo experiências num outro planeta, numa outra morada da casa do Pai, mas precisamente num planeta da constelação da estrela Sirius, que fica a 8 anos-luz do planeta Terra. Isso tudo está escrito no livro. Então Alcione estava neste planeta feliz, desenvolvendo experiências na área da música, veja que maravilha. E ela larga tudo para reencarnar neste planeta, 350 e poucos anos atrás, que era ainda mais difícil, para apoiar Pollux. E o seu mentor espiritual lá em Sirius, Antêmio, se eu não me engano, fala para ela: Alcione, cuidado, voltar à Terra pode comprometer a sua ascensão evolutiva. Você estará sujeita a todas as vicissitudes de um planeta como a Terra. E o próprio contato com o corpo físico pode te despertar coisas que você já não precisa mais passar. Você já venceu. Mas enfim, Alcione insiste e tem a permissão, encarna, e aí leiam um livro, vocês vão gostar muito. E o vaso ruim não quebra fácil, como dizem? Pois é, justamente os vasos ruins, ou seja, aqueles que mais fazem o mal, são os que mais precisam da experiência da encarnação. Muitas vezes as almas já redimidas, que já aprenderam tudo o que tinham para aprender aqui, são as primeiras a desencarnarem, não precisam mais ficar aqui. Tem essa liberdade de buscar a continuidade da sua evolução no plano espiritual. Lembram-se de Eurípides Barçanufo, que desencarnou de gripe espanhola 100 anos atrás, com 30 e poucos anos. A própria Maria veio auxiliá-lo em seu desencarne porque ele tinha tarefas a fazer no mundo espiritual. Já havia cumprido a sua tarefa aqui na Terra. E essas almas ainda perversas, que estão atrapalhando a evolução do planeta, semeando discórdia, divisão, depredando o meio ambiente e indo de encontro
a todo tipo de iniciativa que visa o progresso, o amor, a união entre os povos, enfim. Essas almas, muitas vezes parece que elas estão até tendo uma condição favorecida, estão, enfim, progredindo materialmente, mas isso é muito efêmero, perto das experiências que precisam passar por terem prejudicado muitas pessoas. A providência divina é tão sábia que o mal está a serviço do bem, até o mal está a serviço do bem. E no item 22 há um trecho que os Espíritos nos dizem, abre aspas, não censurarmos, nos recomendam a não censurarmos o que não podemos compreender. Creiam, Deus é justo em todas as coisas. Frequentemente o que vos parece um mal é um bem. E aqueles que já estão realmente despertos no caminho espiritual costumam afirmar que tudo está certo, tudo está em seu lugar, tudo não poderia ser diferente do que é, nos cabendo aceitar, buscar entendimentos cada vez mais amplos, ganhando cada vez mais a calma, a lucidez daquele que se reconhece Espírito eterno, imortal. Terminando nosso Evangelho com um trecho de uma mensagem do irmão José, livro Passo a Passo, de Carlos Bacelli, Universo em Expansão. O homem é um mundo praticamente inexplorado, o universo é em expansão. A cada momento ele se descobre, desvenda-se, surpreende-se com o seu interior. Erra para acertar e torna a errar para fixar o acerto. Assim como cada cor possui diversas tonalidades, cada virtude possui infinitas expressões. Dependendo do ângulo de visão, pode-se concluir que o equívoco lhe é indispensável ao progresso. Não somos pela fatalidade do mal, mas sem que houvesse noite, não haveria dia. Os opostos, mutuamente, garantem-se em sua própria existência. Isso aqui vale a dizer que tudo, inclusive o mal, está a serviço de Deus. O mal não cessa de ceder lugar ao bem que o devora. Se figurarmos o mal como sendo o caos, Deus é o bem, que lhe coloca a ordem. O homem é caos, procurando se ordenar. É Deus no incontido anseio de ocupar espaços e planificar-se. Um abraço a todos vocês que acompanharam o nosso Evangelho. Até uma próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau.
Cariño mío, ¿cómo no va a emocionar? ¿Y tú nos emocionas a nosotros? Bailando también. Hay que coger la punta, ¿verdad? Exacto. Eso es más piedra, ¿no? Son 50. Madre mía.